Boa tarde a todos. Iniciando o nosso trabalho, hoje é dia 5 de agosto de 2019. Hoje, na realidade, está programado pelo cronograma estabelecido por essa comissão a votação do relatório final apresentado pelo relator e agora também pelo revisor. Então, nessa tarde, nós iniciamos os nossos trabalhos, antes de mais nada, passando a palavra ao secretário para que ele possa se referir à ata da última sessão. Então, secretário. Boa tarde a todos e a todas. Quero perguntar aos vereadores se receberam por e-mail a ata, se a ata chegou, se tem alguma alteração na ata, tudo perfeito. Pode seguir para assinatura, pastor Jair. Pode seguir a ata para assinatura. Pessoal, em votação, a ata, algum vereadores tem alguma coisa contrária? Os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão, a ata está aprovada. No dia 22, nós fizemos efetivamente a entrega do relatório de todos os trabalhos, todo o material colhido durante toda a nossa comissão de inquérito, e foi entregue para o vereador Ademir Honorato para que ele providenciasse o nosso relatório, e que efetivamente foi apresentado a todos os vereadores no dia 29, e assim aberto vistas a 2 vereadores, conforme estabelece o regimento, e nessa condição como mais do que 2 vereadores solicitaram, foi levado à votação, e o vereador Zairo foi o primeiro a colher vistas, e não apresentou nenhum relatório substitutivo e nenhum relatório paralelo àquele do vereador Ademir. Na sequência, foi entregue para o vereador Júlio Colombo, né, que protocolou no tempo regimental, tempestivamente, um relatório paralelo, né, e que nessa data será lido pelo próprio vereador, a revisor, e depois de lido, nós estaremos fazendo a votação, efetivamente, abrindo para discussão, conforme nós estabelecemos no nosso regimento. Vai abrir para discussão o relatório do vereador Júlio Colombo. Na discussão, conforme subsidiariamente foi utilizado o regimento dessa casa, será analisado como um projeto de lei, onde terá 10 minutos cada vereador para fazer as suas considerações. 10 minutos. Por ordem alfabética, de acordo também com a inscrição, acho que é melhor, né? Então, cada vereador vai poder se manifestar por 10 minutos, certo? Abrindo espaço para outros, até sucessivamente todos se manifestarem. Ok? Diante disso, depois disso, nós passaremos para a votação do relatório do revisor, que é o vereador Júlio Colombo. E aí, se por maioria absoluta for aprovado o relatório do vereador Júlio Colombo, encerra-se
com o relatório dele, ou, se for rejeitado, nós passaremos aí a discussão do relatório do relator, que é do vereador Ademir Honorato. Não, a discussão abre do vereador Júlio Colombo, por 10 minutos, depois vai para a votação. Encerrada essa etapa, se for aprovado, encerrou, concluímos os nossos trabalhos. Se for feito ao contrário, tá certo? Se for feito ao contrário, se for rejeitado, nós vamos para a discussão, relatório do vereador Ademir Honorato, viu, vereador Odinei? Onde vai abrir toda essa questão, nova discussão e depois a votação, ok? Dado maioria absoluta, encerra os nossos trabalhos, ok? Lembrando que em caso de empate, o presidente ele acaba tendo a prerrogativa do desempate, ok? Alguma dúvida? Ok? Isso nós combinamos. Questões de ordem, hoje é um dia de questão de ordem, é só para dar um encaminhamento. Acho que nós não vamos ficar conversando questão de ordem, porque é totalmente desnecessário. Certo? A gente pede muito silêncio, né, para que a gente possa concluir efetivamente os nossos trabalhos. Ok? Vamos dar início. Vereador, o senhor protocolizou essa na casa, eu gostaria de convidar os vereadores para abrir o relatório, ver se está da forma que Vossa Excelência assim desejou. Por conta disso, a gente suspende por 2 minutinhos essa sessão. Como foi solicitado uma cópia para cada vereador do relatório, nós solicitamos que fosse solicitada uma cópia para todos, por isso que a gente vai acabar suspendendo por um prazo maior, mas ele tão logo chega a cópia para todos os vereadores, nós reiniciamos o trabalho.
Alô? Teste. 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 Ok? Reiniciando os trabalhos, o vereador Júlio Colombo já está conosco aqui na mesa. Ele vai fazer a leitura do relatório substitutivo, né? E depois nós passamos para discussão e votação do mesmo. A sua palavra, Júlio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estou apresentando o relatório de revisão ao inquérito 09/2019, senhor presidente, vereador Júlio Kaminski, senhor relator, vereador Ademir José Honorato, senhor secretário, vereador Edson Luiz do Nascimento e nobres colegas. Antes gostaria de dizer que a decisão dessa comissão não vai ser nem pelo voto do relator, nem pelo voto do revisor, vai ser pelo voto de cada um dos componentes dessa comissão, dentro daquilo que se achar necessário. Vou começar a ler, e como eu não tive condições de fazer um preâmbulo, vereador Zairo, para ver de onde iniciou todo esse problema, eu vou direto aos questionamentos, até porque o relatório ele é bastante extenso, e 48 horas para qualquer dos revisores é um tempo muito pequeno para que se possa fazer uma análise mais profunda, vereador Zairo, aquilo que nós comentamos no gabinete. Relatório substitutivo. Voto divergente apresentado ao relator vereador Ademir José Honorato na comissão de inquérito do Criciúma Prev. Item número 1. Da ausência de parecer do Conselho quando do parcelamento ao período 2017-2018, em desacordo com o artigo 25, inciso 15º da Lei Complementar 53/2017. A Comissão de Investigação questionou a ausência de manifestação dos Conselhos Administrativo e Fiscal acerca da Lei de Parcelamento dos Débitos do município de Criciúma para com a Criciúma Prev. Para facilitar a compreensão, essa questão pode ser cindida em duas linhas de análise, quanto ao Conselho de Administração e quanto ao Conselho Fiscal. O Conselho de Administração não exige maiores esforços, pois se manifestou em documento escrito e formalmente protocolado nesta Câmara de Vereadores. A Lei Complementar Municipal 53/2007 disciplina esse tema ao estabelecer, dentre as competências do Conselho de Administração, o seguinte: artigo 25, compete ao Conselho de Administração e Fiscal, inciso 15º, manifestar-se em projetos de lei de acordo com a composição de débitos previdenciários do município de Criciúma com o Criciúma Prev. Como se vê da expressa disposição do artigo 25, o Conselho tem competência para se manifestar em projetos de lei. Pois bem, exercendo sua atribuição, reporto vossas excelências ao expediente datado de 18/12/2017, subscrito pelo senhor Reginaldo de Oliveira Bernardo, presidente do Conselho de Administração do Criciúma Prev, protocolado nessa Câmara de Vereadores na mesma data. Dessa manifestação do Conselho, transcrevo o seguinte conteúdo, abre aspas: vimos por meio desta informar a Vossa Excelência que o Conselho Administrativo Deliberativo desse Instituto de Previdência tomou ciência do projeto de lei de parcelamento do débitos do município com o Criciúma Prev, encaminhando à Câmara Municipal nos termos da portaria do Ministério da Fazenda número 333, de 11 de julho de 2017. Informa ainda sua ciência de que referido parcelamento abrange todas as dívidas do município com o Instituto de Previdência até março de 2017. Por fim, informa não possuir poderes para deliberar sobre a matéria, por entender tratar-se de autorização ministerial com abrangência geral, ou seja,
autorização do Ministério da Fazenda para parcelamento de todos os débitos municipais, estaduais, federais e distritais para com seus respectivos regime de previdência social de todo o território nacional. Diante dessa inscrição e de indagar em que seria tal documento, senão uma expressa manifestação do Conselho de Administração do Criciúmaprev no projeto de lei que disponha sobre o parcelamento dos débitos? A propósito, é de se observar que o artigo 25 da citada lei complementar dispõe que ao Conselho compete manifestar-se em projetos de lei. E, como visto, foi exatamente isso que fez o Conselho, tendo se manifestado através do expediente protocolado nessa casa em 18 de 12 de 2017. Além disso, é de se ressaltar, quando o Conselho informa não possuir poderes para deliberar sobre a matéria, quis dizer que o Ministério da Fazenda, órgão com competência autorizativa, já havia permitido o parcelamento do débito por via da referida portaria número 333/2017, que, por sua vez, alterou o artigo 5º da portaria MPS número 402/2008, passando a vigorar com a seguinte redação, parágrafo 7º. Admite-se o reparcelamento dos débitos parcelados anteriormente, mediante lei autorizativa específica, observados os seguintes parâmetros. 1. O parcelamento consiste em consolidação do montante do débito parcelado, apurando-se novo saldo devedor, calculado a partir dos valores atualizados e consolidação do parcelamento anteriores das prestações pagas posteriormente. 2. As prestações em atraso não poderão ser objeto de novo parcelamento desvinculado do parcelamento originário, devendo ser quitadas integralmente ou incluídas no saldo devedor do reparcelamento. 3. Cada termo de parcelamento poderá ser reparcelado uma única vez, vedada a inclusão de débitos não parcelados anteriormente. 4. Não são considerados para fins de limitação de um único reparcelamento os termos que tenham por objeto a alteração de condições estabelecidas em termo anterior, sem ampliação de prazo inicialmente estabelecido para o pagamento das prestações. NR, nova redação do artigo 5º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, mediante lei autorizativa específica, firmar termo de acordo, parcelamento em até 200 prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições devidas por ente federativo, de contribuições descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, bem como outros débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias relativo à competência de março de 2017. Portanto, ainda que o Conselho não houvesse se manifestado, e como demonstrado acima, efetivamente se manifestou em 18 de 12 de 2017, tal fato não importa em prejuízo efetivo ao curso do projeto de lei, a saber que o próprio Conselho se disse incompetente para deliberar sobre a matéria de parcelamento. Em outros termos, se não tem competência, sua manifestação ou ausência dela não reduz efeito prático, não produz efeitos práticos. Além disso, é de todos saber que no âmbito do direito administrativo vige o princípio de que não há nulidade sem dano. Nesse sentido, a doutrina de Marçal Justem Filho relaciona o que segue, abre aspas, a nulidade deriva da incompatibilidade do ato concreto com valores jurídicos relevantes, se certo ato concreto realiza os valores
ainda que por vias indiretas, não se pode receber tratamento jurídico equivalente ao reservado para os atos reprováveis. Se um ato, apesar de não ser adequado, realizar as finalidades legítimas, não pode ser equiparado a um ato cuja prática reprovável deva ser banida. A nulidade consiste num defeito complexo, formado pela discordância formal com um modelo normativo e que um instrumento de infração aos valores consagrados pelo direito, de modo que, se não houver a consumação do efeito, lesão ao elemento protegido juridicamente, não se configurará invalidade jurídica. Aliás, a doutrina do direito administrativo institui essa necessidade, afirmando o postulado de pars de nullitate, ses grial. Não há nulidade sem dano. Curso tal. A jurisprudência do STF, aplicada diretamente, aliás, replicada de maneira sedimentada pelos outros tribunais, reitera o entendimento de não haver nulidade sem demonstração do devido efeito, do efetivo prejuízo. Segue emendas de alguns acórdãos. Aqui eu vou... Essas emendas, vocês já têm né? Você já tem a cópia, então, para até não ser muito cansativo, matéria extremamente jurídica, o pessoal que está nos ouvindo, depois eles vão ter acesso à cópia, vocês terão acesso à cópia, não tem problema. Direito administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandato de segurança, processo administrativo. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido que não é impedido para integrar a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa dos possíveis fatos. Então, aqui também ela se remete a algumas jurisprudências, né? E eu vou passar isso, porque já está de posse dos vereadores que for votar. Portanto, de alguma forma, se admitisse que a falta de manifestação dos conselhos fosse um elemento capaz de gerar dano efetivo, essa casa estaria admitindo que as leis 7.122 de 2017, 7.380 de 2018, que ela mesma votou e aprovou, estariam eivadas de vício no processo legislativo. Portanto, esta comissão de investigação, órgão da Câmara de Vereadores, não pode invocar uma nulidade que esta própria Casa Legislativa provocou. Se é que ainda pairem dúvidas a respeito da ausência de nulidade e considerando que a ninguém é assegurado descumprir a lei, ao argumento de que não se tinha conhecimento de seus termos, informo a vossas excelências que a própria Câmara de Vereadores deveria, no curso do processo legislativo, oficiar o Conselho Fiscal para se manifestar nos autos do projeto de lei. Esses nobres vereadores, que tanto conhecem os termos da Lei Complementar 53 de 2007, não poderia, nessa comissão de investigação, invocar a tão falada nulidade formal, pois essa Câmara, que é a autoridade maior para falar de leis ao município de Criciúma, de fato teria dado causa à nulidade, por saber da necessidade do parecer, porém, não tendo oficiado o Conselho para se manifestar. Mas não, excelências, os membros dessa Câmara não prevaricariam. Ao deixar de oficiar o Conselho, não prevaricariam, porque esses conselhos não têm competência para matéria em específica, essa matéria em específico se manifestar.
Ora, se o artigo 25 da Lei Complementar 53/2017 estabelece, tanto para o Conselho de Administração quanto para o Conselho Fiscal, exatamente as mesmas atribuições, e considerando que o Conselho de Administração, em documento escrito e assinado por seu presidente, declara não ter competência para se manifestar sobre a matéria, é lógico que também não tem competência o Conselho Fiscal. Aliás, a citada Lei Complementar 53/2007 não estabelece o momento, a ocasião, tampouco a forma com que deva ser a manifestação dos conselhos, sendo o assunto público e notório e estando na pauta maciça cobertura da imprensa local de Criciúma, é evidente que se houve ausência de manifestação do Conselho Fiscal, sua abstinência decorreu não por desconhecimento da causa, mas por ação omissiva voluntária, dada a ausência da competência nos exatos termos manifestados pelo Conselho de Administração. E tanto era do conhecimento inequívoco dos conselhos que a senhora presidente do Conselho, Patrícia dos Santos Bofante, presidente do Conselho de Administração, seu depoimento prestado à Comissão de Investigação informou que, abre aspas, quando nós tomamos conhecimento, nós conversamos, inclusive com os vereadores aqui, a respeito, vírgula, fizemos o possível para dar uma ideia daquilo que nós já havíamos tratado e aprovado na reunião de novembro. A essa altura das considerações, parece oportuno abrir um parênteses para inaugurar a discussão sobre um tema de grande significância jurídica. A disposição do artigo 25 da Lei Complementar 53 refere que compete aos conselhos de administração fiscal manifestar-se em projetos de lei de acordos de composição de débitos previamente do município com o Criciúma Prev. Exato. Afinal, como apurar responsabilidade de agentes do Criciúma Prev ou de qualquer agente do Paço Municipal a respeito da abstinência da prática de um ato cuja lei específica de matéria não imputa aos referidos agentes a competência para praticá-los? Ou ainda, como apurar responsabilidade de agentes do Criciúma Prev ou de qualquer agência do Paço Municipal se o projeto de lei na qual se cogita a manifestação do Conselho é um procedimento de condução e processamento por competência privativa sobre a alçada do Poder Legislativo? Parece sensato admitir-se, se houvesse alguma responsabilidade pela ausência de manifestação do Conselho Fiscal, tal devesse recair sobre os agentes ou do próprio Conselho ou dessa Câmara de Vereadores, que quedaram-se silentes quanto, mesmo sabedores da tramitação do projeto de lei, não se manifestaram? Mas é de frisar, a ausência do parecer do Conselho Fiscal é um ato de menor significância jurídica, pelas razões já expostas. E se pode completar ainda, como é sabido por todos que têm o mínimo contato com o Criciúma Prev, que os conselhos de administração fiscal, embora sejam órgãos distintos na redação da Lei Complementar número 53, na prática funciona como se fosse uma unidade, sem distinção. Nesse sentido, o depoimento prestado pelo senhor Darcy Antônio Filho, presidente do Criciúma Prev, abre aspas, tem dois conselhos, fiscal e administrativo. Acho que deveria se reunir em separado. Pela lei, não deveria trabalhar em conjunto. Ambos realizam reuniões conjuntas e concomitantes, deliberando conjuntamente sobre as matérias, inclusive porque o próprio artigo 25 da Lei Complementar não individualiza a competência de cada órgão, ao atribuir a ambos a mesma competência, conforme se observa da seguinte declaração legal. Redação legal.
Artigo 25. Compete aos conselhos de administração fiscal. Aqui traz, desde o inciso 1º até o artigo 16º, tudo que é contemplado pelo artigo 25 da lei. Então, se os pares, é indispensável a leitura, o que vocês acham? Certo? Ainda, a propósito da competência no dia a dia das instituições, é sabido que o Conselho Fiscal serve ao fim de fiscalizar se o ato praticado pelos gestores está adequado à legislação vigente. Por esta razão, não há a mínima lógica operacional de se exigir que o Conselho Fiscal se manifeste em projeto de lei. No projeto de lei, que é um ato prévio, a lei em sentido estrito, a manifestação conferida ao Conselho de Administração. A caso aprovada e posteriormente sancionada, aí sim o Conselho Fiscal atuará na fiscalização dos atos de gestão, a fim de verificar se as leis se adequam aos parâmetros legais. Em outras palavras, o Conselho Fiscal dá passos de marcação, portanto, posteriores, verificando as pegadas deixadas pelos gestores na marcha dos atos de gestão. Por essa razão, o Conselho Fiscal se manifesta em regra posteriormente, ou seja, na retaguarda. Não se manifestará antecipadamente, pois essa atribuição, por lógica operacional, é do Conselho de Administração em detrimento do Conselho Fiscal. Nessa toada, ao Conselho Fiscal só competia manifestar-se na verificação do cumprimento da lei sancionada e não na prévia etapa de manifestação do projeto de lei. Tramitação. O Conselho Fiscal, ao não se manifestar no projeto de lei, atuou de forma correta e regular. Por consequência, no que se concerne à suposta nulidade por ausência de manifestação do Conselho Fiscal, outra conclusão não caberá à comissão de investigação, senão ao que de nenhuma nulidade formal houve. Caso contrário, acaso se conclua ter havido nulidade formal, então, nessa hipótese secundária, se deverá considerar que a ausência de manifestação do Conselho Fiscal não estabeleceu qualquer dano em concreto, situação que torna a suposta nulidade irrelevante para efeitos de apuração de responsabilidade. Por fim, acaso se considere ter havido alguma nulidade formal e que a mesma tenha gerado efetivo dano, os nobres vereadores que se prendem a essa corrente devem, primeiramente, apontar o dano que de fato ocorreu, secundariamente ainda devem apurar a responsabilidade do membro desta Casa, que representa o Poder Legislativo dentro do Conselho Fiscal e que quedou omisso quando deveria ou teria se manifestado no Conselho no projeto de lei ou pedir à Câmara de Vereadores oficiasse o Conselho Fiscal para manifestação do presente projeto de lei. Nesse tópico, senhor presidente, é o que eu apresento em substituição ao relatório do eminente relator, vereador Ademir Honorato. Pedi um segundinho para mim estabelecer. Pessoal, eu gostaria de pedir absoluto silêncio para que esses trabalhos fossem concluídos. Por gentileza, o silêncio de vocês é importante para a conclusão da leitura do revisor. Obrigado pela atenção.
da composição da dívida previdenciária não apresentada à Câmara de Vereadores para efeito de reparcelamentos e parcelamentos e suas respectivas parcelas. Estamos falando do item 2. Nessa indagação da CI, o relatório de auditoria independente contratado por essa Casa Legislativa para auxiliar os trabalhos da comissão foi muito claro e inequívoco ao declarar o seguinte, abre aspas, o objetivo desta análise foi averiguar e comprovar a legalidade, legitimidade e efetivamente dos atos administrativos e financeiros em relação à regularidade dos pagamentos dos 2 parcelamentos da dívida previdenciária do município autorizadas pelas leis 7.122 de 2017 e 7.386 de 2018. Nesse sentido, concluímos que a administração municipal está cumprindo de forma adequada com o pagamento das parcelas dos termos de acordo especificados nas planilhas anteriormente demonstradas, folhas número 6 do relatório. Segundo os dizeres dos auditores, em relação ao parcelamento, reparcelamento, disposto na Lei 7.122 de 2017, os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado, acrescido de juros legais simples de 0,5 ao mês. As parcelas vicendas serão atualizadas pelo INPC acumulado, acrescido de juros legais simples de 0,5% ao mês, acumulados, fecha aspas. E prosseguem os auditores assinalando que, em relação ao parcelamento autorizado pela Lei 7.386 de 2018, será pago em 60 vezes parcelas mensais, com vencimento dia 20 de cada mês, com atualizações nas mesmas tratativas do parcelamento autorizado pela Lei 7.122 de 2017, conforme mencionado anteriormente. Respondendo ao quesito da Comissão de Investigação de forma direta, o parecer assegura que, abre aspas, valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado, acrescido de juros legais simples de 0,5% ao mês. Nessa análise dos auditores constam 3 elementos a saber. Elemento 1, valores devidos, ou seja, valor nominal da dívida. 2, indexador de atualização pelo INPC. 3, juros simples, portanto, não compostos, de 0,5 ao mês. Se houve menção ao valor devido, é lógico concluir que o relatório de auditoria comprovou isso, que o cálculo das parcelas levou em consideração o valor nominal da dívida para, somente após aplicar o índice de correção monetária do INPC, de acordo com o número de parcelas e prazo de vencimentos. Tanto é que o próprio relatório apresentado pelo ilustre relator reporta expressamente em seu item 2 ao valor da dívida nominal de R$ 48.991.050,65. Fecha aspas. Todos sabem, a concepção de valor nominal retrata tão somente o valor histórico de uma dívida, sem adição de correção monetária, despesas nem juros. Portanto, pelo relatório apresentado pela comissão dessa CI, nenhuma irregularidade nesse aspecto analisado. Gente, qualquer manifestação atrapalha o nosso trabalho, até a nossa concentração. Então, eu gostaria, mais uma vez, de pedir para que vocês fizessem absoluto silêncio. A falta de silêncio, nós vamos ter que suspender os trabalhos. Então, por favor, eu peço absoluto silêncio. Certo.
Nós estamos numa democracia, as opiniões têm que ser respeitadas. Sim, perfeitamente. Não. Item número 3. Dos atos do presidente do Criciúma Prev acerca de suas obrigações quanto ao adimplemento das parcelas cuja garantia está vinculada ao FPM, à luz da portaria do Ministério Público da Previdência, número 402, correspondente à Lei Municipal 7.122, de 2017. De fato, o presidente do Criciúma Prev não oficiou, embora fosse sua atribuição ao Banco do Brasil, para que procedesse a retenção do FPM. Não oficiou de maneira negligente, ou seja, não oficiou por mera negligência, o fez visando atingir o melhor resultado para a autarquia. De seu depoimento, transcrevo o seguinte, abre aspas, nem chegou a ser discutido no governo a retenção, chegou-se a discutir a ideia de pagamento e nós, como Instituto, nos precavemos em ter que incorrer numa coisa que seria prejudicial ao Instituto. Isso foi gestão do Instituto, que tomou a decisão de trabalhar para o melhor do Instituto. Fecha aspas. Indagado se havia tomado alguma medida referente aos atrasos de forma que não persistisse, respondeu que, sim, abre aspas, sim, a gente vai, como eu já anunciei, a boa vontade do secretário e do prefeito, tanto é que continuamos caminhando para procurar melhor solução. Tanto é que hoje não existe dívida, hoje foram pagos todas as competências devidas. Tem uma continha no demonstrativo financeiro, até bem pouco, estamos com um déficit de 3.615.000 de benefício e 110 mil de despesas administrativas e com um déficit negativo de 1.624.000. Quer dizer, todo mês entre aspas, todo mês eu lá perder dinheiro e buscar nas aplicações. Hoje eu pago todas as minhas despesas e estou com superávit, fecha aspas, abre aspas novamente. Na verdade, as competências foram pagas em março e depois abril, pago em dia, isso foi em março, né? Foi janeiro e fevereiro, estavam atrasados e mais março estavam atrasados. Parte patronal e do servidor nunca esteve atrasado, fecha aspas. Observo que no final das contas, seu ato de gestão foi acertado. Atingir os objetivos macros e receber os créditos vencidos e, além disso, passar a receber em dia os pagamentos vincendos. Indagado pelo excelentíssimo vereador Jair Alexandre, o presidente da Criciúma Prev, comparou os recolhimentos das gestões do Paço Municipal de governos anteriores. Governo Décio Góes, 20%, Anderlei Antonelli, 78,39%, Clésio Salvaro, primeiro mandato, 69,59%, Márcio Búrigo, 54%, e Clésio, no segundo mandato, 100%. Até o presente momento. Dessa forma, e considerando que o atingimento dos resultados operacionais satisfatórios voltados a, primeiramente, passar a receber em dias contribuições vincendas e, secundariamente, realizar a diminuição do déficit atuarial e, diante dos resultados apresentados, é de considerar que os atos praticados pelo ilustre presidente da autarquia previdenciária geraram resultados favoráveis ao interesse do Instituto, tendo-se mostrados eficazes, muito provavelmente até mais que eficazes que a própria retenção da FPM. Afinal de contas,
se a meta era o atingimento do recebimento das contribuições, é de se reconhecer que o fim foi atingido pela autarquia. Deste modo, não identifico a omissão do presidente, sim negligência do Criciúmaprev, dotada de significância jurídica, que tenha causado prejuízo ao Instituto, não havendo causa para responsabilizá-lo. Item número 3. Sim, terminamos. Item número 4, da falta de pagamento dos valores devido ao Criciúmaprev com a existência de saldo financeiro em suas respectivas datas junto à Prefeitura Municipal de Criciúma e às instituições financeiras. A atual gestão do Poder Executivo assumiu o mandato estimando que herdaria da gestão anterior um passivo vultuoso. Iniciou com 90 milhões, foi para 110 milhões, depois para 120 milhões. Atualmente, você sabe que a dívida supera 179 milhões de reais, sem contar notificação, multa da Receita Federal, da ordem aproximada de 9 milhões por atraso do PASEP, no período alusivo à gestão anterior, que se encerrou em 2016. Em números mais precisos, afora a recém-notificação já parcelada do PASEP, alusível ao exercício de 2015, a atual gestão herdou uma dívida de 178 milhões. Montante foi pago ou solucionado o expressivo valor de 170 milhões 993, restando um saldo a pagar de 7 milhões 353. Observou-se ainda expressivo número de ordens judiciais de sequestro de ativo financeiro nas contas da Prefeitura, gerada por dívidas não pagas em 2016. Foram 149 sequestros, 2017, 2018 e 2019. Os valores estão... o quadro financeiro que se apresentava, sucessivas surpresas de sequestros judiciais de ativos, o que compromete diretamente o regular cumprimento das obrigações orçamentárias. Então, o governo se deparou com uma indagação: como gerir orçamento diante do acentuado grau de endividamento vencido e não pago em 2 dioturnos sequestros judiciais das contas da Prefeitura Municipal? Frente ao caos, e sequer tendo uma sede administrativa adequada face aos 2 incêndios que destruíram o Paço Municipal, a atual gestão do Poder Executivo estabeleceu como metas 2 frentes de trabalho: redução drástica das despesas e aumento acentuados da receita. Então, foi determinado aos secretários de cada pasta que focassem intensamente nas oportunidades para redução de repasse, podendo-se listar, por exemplo, a forte redução na contratação de ACTs, de quase 900 para 500 ACTs aproximadamente, que era uma colocada aparentemente inatingível, mas que agora se vislumbra que foi possível atingi-la, ajuste no transporte de ônibus, otimização de custo para alunos da FASC, embora atualmente não seja mais vinculada à Prefeitura, aumentando em mais de 2.000 o número de alunos matriculados, mantendo-se o custo global da operação, o que gerou melhora no censo dos alunos matriculados e um aumento do retorno financeiro do Fundeb. Assim,
foi com o número de funcionários comissionados, a redução do número de secretarias para 5, redução em 30% dos vencimentos dos cargos de primeiro escalão, reajuste de incentivos hospitalares para um valor no município assumisse e pudesse pagar coisa que não vinha acontecendo na gestão anterior. Renegociação e judicialização dos precatórios, considerado que o município é o segundo maior devedor de precatórios do Estado de Santa Catarina, e com a edição da nova lei de precatórios, haveria necessidade até 31 de 12 de 2024, zerar o débito de precatórios devido pela municipalidade. O município de Criciúma, somente com o pagamento de precatórios, tinha comprometido 2,94% da receita corrente líquida, percentual que havia sido determinado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A questão, então, foi judicializada. Procuradoria-Geral do município de Criciúma, ao fundamento de que o percentual de 2,94 só fora determinado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com base em um cálculo equivocado apresentado pela gestão anterior da municipalidade. Por esta razão, o município de Criciúma obteve liminar favorável, reclamação número 32017, movida perante o Supremo Tribunal Federal, vindo a receber autorização para reduzir o índice de comprometimento de sua receita corrente líquida de 2,94 para 1,34. Embora autorizado por liminar do ministro Alexandre de Moraes aplicar o percentual de 1,34 da receita corrente líquida, o município de Criciúma, em 2019, está aplicando um índice de 1,41, pois considera que esse percentual seja suficiente para saldar a totalidade do pagamento dos precatórios até o encerramento do ano de 2024. Como, todavia, a liminar que induziu o percentual de comprometimento da receita está vigente, mas por sua natureza de caráter precário, pois a tramitação do processo não tem decisão transitada em julgado, é necessário uma preocupação com a questão orçamentária, pois a cada cassada liminar, o município de Criciúma terá que realizar a liquidação e pagamentos imediatos da noite para o dia, do valor devido para a discussão em torno do percentual dos precatórios. A partir do momento em que a decisão proferida na reclamação 32017 do FTE se tornar imutável e que seja favorável ao acolhimento, tese invocada pelo município de Criciúma, então será possível fazer uso do valor aproximadamente de 24 milhões de reais, de acordo com a lei, ou seja, para pagamento de dívidas ou investimentos. Porém, até que não implementadas as condições jurídicas processuais citadas acima, entram em cena, dentro da gestão orçamentária, as provisões que nada mais é do que aquilo que fez o município de Criciúma em relação à receita oriunda do referido precatório. Tanto é que, embora o município de Criciúma tenha recebido o pagamento em 2017, até hoje aquela receita continua lá preservada, provisionada, para a hipótese de, caso necessário, ser utilizado para o pagamento da dívida de precatórios resultantes de eventual sucumbência na tese discutida na reclamação 32017 do STF. Segundo as regras contábeis, as provisões se destinam justamente a assegurar o pagamento dos passivos com prazo de vencimento e valores incertos derivados de eventos passados e dos quais possam vir a exigir prováveis saídas de recursos financeiros do município, a fim de satisfazer a obrigação de pagar. Portanto, o valor aproximado de 24 milhões constam em caixa, estão vinculados por discricionariedade gerencial do gestor público a uma despesa possível e incerta que pode vir a ser exigida a qualquer tempo. Trata-se, na verdade, de uma reserva de contencioso judicial vinculado ao resultado do
do objeto da reclamação 32.017 do STF. De se destacar ainda que este valor não atende apenas a essas finalidades primárias. Para reflexão, essa quantia gera melhora em alguns indicadores, dentre os quais destaca o índice de liquidez do município de Criciúma, que, como se sabem, foram elementos vitais para a economicidade do capital público. Mas por que razão são importantes, né? Torna-se exemplo o Fomplata para o município de Criciúma. Necessário ter garantia do governo federal da União. Essa modalidade de captação de empréstimo difere daquela diretamente a um outro agente financeiro que, por si, avalia o risco de emprestar dinheiro ao ente municipal e acaba exigindo como garantia o percentual do fundo de participação dos municípios, desse município, ainda que possa usufruir de sobra do índice. A captação de recursos junto à Fomplata permitiria que o custo capital adquirido caísse do patamar de 11,3% ao ano para um custo anual de 4,8%, uma vez que a União garante o pagamento da dívida, ou seja, transformando um risco de recebíveis do empréstimo a zero. Mas quais municípios da União se presta a condição de garantidora dos recursos emprestados pelo Fomplata? A fim de analisar essa possibilidade de garantia, a Secretaria do Tesouro Nacional considera, entre outros indicadores, o índice de liquidez dos municípios, visando a identificar se o ente municipal sabe e consegue equalizar suas equações financeiras. Este índice estabelece um paralelo entre quanto o município tem em caixa para cada real devido. Na análise evolutiva do índice de liquidez do município de Criciúma, em 2016, se teve um saldo negativo de 79 milhões, ou seja, para cada R$1 de ativo, se tinha 3 de passivo. Se na iniciativa privada se determinasse um índice de passivo, demonstrasse um índice de passivo 3 vezes superior ao de ativos, nenhuma porta de banco se abriria para empréstimo de capital, nem factoring, somente na ilicitude da agiotagem é que talvez se conseguisse empréstimo de dinheiro. E ainda assim, depois de devedor transferir uma série de patrimônio para a titularidade do credor, como garantia do pagamento da dívida, como é prática usual no segmento da agiotagem. Voltando às contas do município de Criciúma, em 2017, primeiro ano da atual gestão, o saldo negativo foi reduzido para 20 milhões. Em 2018, o que era negativo até então foi elevado para um saldo de positivo de 16.341.000. Para cada um de ativo, o município de Criciúma tem 0,75 de passivo. Se por acaso da sucumbência da reclamação 32.017 do STF, os 24 milhões tiverem que ser aplicados no pagamento de saldo devedor ocasionado pelo cálculo dos precatórios, o índice de liquidez do município de Criciúma, tomando com base o ano de 2018, o índice de liquidez seria de 1,76, ou seja, para cada um de ativo, 1,76 de passivo. Dessa forma, além dos 24 milhões estarem segregados para necessidade eventual do pagamento e recálculo dos precatórios, o que constitui um ato discricionário e prudente do gestor público, o montante foi decisivo para o município de Criciúma melhorar seu índice de liquidez por acessar empréstimo ao Fomplata a juros baixos pelas razões acima citadas. Indaga-se, então, aqueles aproximadamente 24 milhões recebidos em 2017 estão disponíveis para o gestor público gastá-lo? A resposta é definitivamente negativa. Não, tais valores não estão disponíveis, pois se encontram provisionados para hipótese possível e incerta do não êxito da reclamação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Disse-se nesta comissão de investigação
que o atraso de pagamento da dívida do Criciúma-Prev gerou uma despesa adicional em algo de 3 milhões, somadas às rúbricas de correção, juros e multas. Um exemplo, os municípios de Florianópolis e São José, por exemplo, que não havia um índice de liquidez similares àqueles apresentados pelo município de Criciúma, tomaram empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, um valor de 100 milhões e outro de 60 milhões, por não terem nota da Secretaria de Tesouro Municipal, com juros de 11,3%, comparado, mesmos valores com o município de Criciúma ter uma nota no Sistema de Tesouro Nacional, terá uma economicidade da ordem aproximada de 11 milhões. Outros índices importantes da gestão pública, além do índice de liquidez, são os indicadores de capacidade de endividamento, que mede o remanescente do município ainda tem para contrair dívidas. Por lei, o município pode ter comprometimento com financiamentos até 120% da receita líquida. Nesse medidor, o município de Criciúma tem conceito A, e da poupança, que é a relação entre despesa corrente versus receita corrente reajustada, ou seja, passivo circulante versus ativo circulante. Subsiste ainda o índice da capacidade de endividamento, que é estabelecido entre a dívida consolidada confrontada com a receita líquida. Nesta medição, o município de Criciúma demonstrou larga evolução, saindo dos 17,05 pontos em 2016, passando para 34,95 pontos em 2017, atingindo em 2018 39,58 pontos, obtendo conceito A nesse quesito. Na área de receita, a atual gestão concentrou esforços no lançamento de PTU, sem descontos, algo inédito, mas que, porém, foi aplicado no ano de 2019. Até então, se concedia desconto de 15% a 20% do valor de isenção. O lançamento tributário, dessa nova forma, incrementou a receita do PTU em mais de 3 milhões. Também se investiu na aquisição do sistema de informática plantear áreas então não cadastradas. Estima-se que para 2020, uma projeção, um aumento de receita de 5 milhões, sendo que já obteve a receita de 1,3 milhões em 2018 para 2019. Tudo isso sem alterar a alíquota tributária do IPTU. As alterações nas regras da cobrança do ISS, no valor da construção, por lei aprovada por essa Casa Legislativa, permitiu uma receita adicional de 800 mil. Em relação aos recebíveis da dívida ativa, somente o programa de recuperação fiscal em 2018, com concessão de 99% de desconto de juros e multas, proporcionou uma receita real de 18 milhões, refis similar ao de 2019, proporcionou algo em torno de 3,5 milhões. A taxa de lixo anteriormente cobrada junto ao carnê de PTU gerava inadimplência similar no próprio PTU, alterando a sistemática de cobrança. Passou-se a cobrar a taxa de lixo diretamente na conta da Casan, o que gerou uma redução na inadimplência, aquela lida, para com a Casan na ordem de 3,8%. Também se passou a cobrar a COSIP sobre terrenos não edificados e concedeu a outorga da rodoviária do Centro José e Jair Conte para particulares. Além de desonerar seus custos de manutenção, o município passou a oferir receita. Por que se faz oportuno recuperar esse breve histórico dos atos e aumento da receita? Por uma razão muito simples. Somente após se realizar o ajuste do ponto de equilíbrio entre receita e despesa, e como se viu, esse balanceamento não ocorreu ao acaso, mas fruto de medidas programáticas e implementadas a duras penas, que se pode iniciar o domínio da situação financeira do município de Criciúma. Porque em 2019 se iniciou, enfim, o pagamento integral e pontual das despesas do Criciúma Prev, após anos de gestão
após 2 anos de gestão, com análise e alteração do fluxo de caixa, permitiu-se a redução da alíquota atuarial de aproximadamente 32% para 22% e iniciar o pagamento pontual das contribuições previdenciárias, coisa inédita na gestão do município, para com a autarquia previdenciária, não realizada por nenhuma gestão anterior. Vale registrar ainda que o valor pago a título de juros e multa para o Criciúma Prev, em decorrência dos parcelamentos, não implicam em dano ao erário. Isso porque, se do déficit atuarial apurado em torno de 800 milhões de reais, de acordo com o último levantamento, qualquer valor pago à autarquia, e nisso se inclui juros e multa, esses valores serão debitados do déficit atuarial, despressurizando o montante devido. Esse elemento reflete diretamente o cálculo da alíquota contributiva, cujo recálculo faz com que ela diminua o percentual, refletindo num pagamento a menor pelo município de Criciúma. Adiciono, por fim, que as operações de parcelamento, reparcelamento referidas pelas 2 leis municipal tiveram relatório de recomendação aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, tendo sido, inclusive, aceitas pelo Ministério da Previdência. Os órgãos de controle e fiscalização específicos validaram as operações. De se concluir, portanto, que não existe saldo financeiro disponível para pagamento das dívidas do Criciúma Prev. Vamos concluir. Tudo certo? Não, tudo certo, só vou concluir. Das conclusões finais. Depurado todos os pontos e contrapontos, oitivas, auditorias e análise de documentos realizados pela Comissão de Investigação, a questão central a saber é muito simples. Diante de uma conta previdenciária cuja lei, votada e aprovada por nós, vereadores, autorizou o pagamento parcelado, confrontada com uma outra conta, a dos precatórios, que por hora está suspensa por liminar, mas pode ser restabelecida a cobrança total e imediata a qualquer momento. O gestor público optará por usar todo o dinheiro provisionado a fim de assegurar a conta dos precatórios, destinados-se à quitação somente para a conta previdenciária, mas que a lei autorizou a pagar em 60 ou em 200 vezes? O gestor público queimaria toda a sua reserva de contingência para cobrir somente uma parte de uma totalidade muito maior da conta histórica do Criciúma Prev? E se assim o fizesse e a liminar, por hipótese possível, vier a ser cassado, o gestor do município, então inviabilizaria toda a execução orçamentária do município de Criciúma, por ocasião de uma possível e provável sequestro de ativos nas contas do governo, determinado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para cumprimento dos pagamentos aos precatórios? Dos precatórios. Prudentemente, a gestão do Paço Municipal, no exercício de um ato de discricionariedade, realizou a correta opção na gestão orçamentária. Acresço que, embora tenha identificado uma série de nulidades no processamento dessa comissão de investigação, deixo de encaminhar voto a respeito de tais, o que não impede que os interesses passem a tempo e modo. Viu-se
reiteradas vezes, membros da comissão de investigação antecipando entendimento nos órgãos de imprensa e nos próprios atos da comissão, mesmo antes de encerrada a instrução, embora as normas regimentais dessa casa impeçam tais antecipações. Além disso, limitar o pedido de vista dos autos a 48 horas, impraticável qualquer estudo, mais acuidados da matéria, o que só não é mais grave que impedir que todos os membros da comissão vistem os autos por sorteio, foram limitados a 2 vereadores, além do relator. Assim, 4 membros da comissão puderam vistar os autos, privando-se os 3 remanescentes. Indaga-se, qual julgador, num processo com o mínimo de razoabilidade, não pode ter vista dos autos que ele mesmo julga? Observar que a prorrogação do prazo de duração da comissão de investigação, embora pudesse ser estendido por uma única vez e por igual período, acabou sendo prorrogado uma única vez, mas por um período inferior. Nulidade crassa, pois o encurtamento do prazo, ainda que contrariamente à norma regimental, impediu que se concedesse vista dos autos, por exemplo, a todos os julgadores e membros da comissão. Faço constar ainda que, ao receber os atos presentes da comissão, pude perceber que tais sequer continham numeração sequencial e ordinária de suas laudas. Enfim, dos encaminhamentos. Ao teor das razões citadas anteriormente, peço vênia ao eminente relator, vereador Ademir Honorato, para dele, divergindo, apresentar o presente relatório substitutivo daquele apresentado pelo excelentíssimo relator. Requeiro que o presente relatório substitutivo seja recebido, lido, votado e aprovado nessa comissão, no sentido de não haver ser identificado irregularidades nos atos investigados. Requeiro ainda, dos termos do presente relatório substitutivo, seja dado ciência à mesa diretora da Câmara de Vereadores, a quem requeiro que determine a remessa dos autos ao arquivo desta casa. São esses os termos que apresento e submeto a Vossa Excelência. Criciúma, 2 de agosto de 2019. Vereador, quer ficar aí? Quer ficar aí? Pode ficar aí. A partir de agora, esse relatório vai para discussão. Eu gostaria de agradecer o silêncio. Agora é o voto de cada vereador. Entendeu? Obrigado. Nós nos encontraremos nos tribunais, senhor Reginaldo. Pode ficar tranquilo. Não é a última vez que nós vamos nos encontrar. Bom, nesse momento nós vamos para a discussão do relatório, onde abre tempo de 10 minutos para cada vereador que queira se manifestar. E vamos pela ordem. Em discussão, o relatório. Vai discutir, Júlio? Com a palavra, o vereador... Pode falar, vereador? Quer falar por aqui mesmo, vereador? Pode falar aqui, vereador. Com a palavra... Não precisa. Nós vamos deixar na própria mesa, assim, colocar o microfone à disposição. Com a palavra, o vereador Júlio Colombo, que tem 10 minutos para se manifestar o relatório. Bem, eu fui mal interpretado por algumas pessoas, e eu gostaria aqui de fazer um esclarecimento. Quando eu propus a CPI para que a gente pudesse também voltar ao início, para que a gente pudesse pegar o fio da meada, porque quando um rio seca, você não começa a investigar do meio para frente, você vai no nascedouro. Jamais eu tive a intenção de abortar ou de sobrestar o trabalho sério, muito bem conduzido pelo nosso presidente, vereador Júlio Kaminski. Eu quis dizer para a sociedade que o Criciúma Prev merece muito mais respeito, e as pessoas que vão nos suceder,
Elas têm que saber aonde começou. Aí sim nós estaremos tirando o viés político que a ela foi imputada. Segundo, na gestão anterior tiveram fatos muito mais gravíssimos, que foi a apropriação indébita de valores de funcionários que não foram recolhidos. Em momento nenhum, o Conselho anterior registrou um boletim de ocorrência, que eu tenha conhecimento, dizendo que se tratava de um crime. Eu não tenho conhecimento. Vereador, gostaria de se ater ao relatório, vereador, por gentileza. Eu estou fazendo eu estou contextualizando, isso está no relatório. E dizer também que nós estamos tratando de um processo administrativo. Nós estamos tratando de questões administrativas. Nós ainda não estamos tratando de questões de aposentadoria, como tem sido vinculado por aí. Nós estamos tratando de questões meramente administrativas. E o que me fez fazer esse relatório foi o seguinte: pela primeira vez na história, e vocês são testemunha disso, quem está nos assistindo testemunha disso, todas as parcelas do Criciúma Prévio estão sendo pagas em dia. Hoje, por causa da CPI. Beleza, por causa da CPI. Exatamente, por causa da CPI. Eu gostaria que o senhor Eduardo, por gentileza, vamos acompanhar... E eu fui uma das pessoas que assinaram para a instalação da CPI. Vocês não podem esquecer disso. Tá? Então, quero dizer o seguinte: hoje está querendo se punir o único que está pagando em dia. Quem falou isso foi o relatório contratado por essa CI, não sou eu. É o relatório contratado pela CI. Então, por essa razão, senhores vereadores, eu peço para que o voto que eu dei pelo arquivamento seja aprovado por vossas excelências. Mesmo porque a própria presidente, eu queria aqui parabenizar a Patrícia pelo excelente trabalho que fez, a própria presidente comunicou a essa casa que essas denúncias, elas já estão no Ministério Público, já estão no Tribunal de Contas e já estão no Ministério da Previdência. Portanto, vocês podem, mas eu não vou fazer disso um palanque político. Obrigado. O relatório continua em discussão, mas alguém quiser se manifestar? Vereador Aldinei Potelec. O senhor tem 10 minutos para fazer as suas considerações. O microfone à disposição, por gentileza. Pode ficar, Júlio. 2. Por gentileza. Som. Deu, ok. Está liberado. Senhor presidente, eu quero... Está baixinho? Dá de ouvir? Alô? Testando. Som. Então, senhor presidente, antes de mais nada... Dá de ouvir? Senhor presidente, antes de mais nada, quero cumprimentar todos os nobres colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que acompanham, tanto os servidores aposentados do Criciúma Prévio, que desde o início acompanharam essa CI, as pessoas que também vieram aqui acompanhar nesse dia de hoje a leitura do relatório final e a votação do relatório final dessa CI. E para contextualizar, presidente, eu gostaria de fazer algumas colocações. Eu acredito que esta comissão ela cumpriu o seu papel, haja vista que ela foi provocada não só o que incorreu o início dessa CI foram o ofício apresentando os 4 pontos da denúncia, mas antes mesmo da denúncia, esta casa já vinha discutindo a necessidade de um olhar mais especial com relação à questão do Criciúma Prévio. O vereador Zairo Casagrande, desde o início desse mandato, vem trazendo a esta casa preocupação, junto com outros vereadores, vereador Ademiro Norato também, Vossa Excelência, presidente, também vem trazendo a esta casa a preocupação
pela saúde financeira do nosso Instituto. Quero dizer a todos que, antes de mais nada, nenhum desses vereadores aqui é contra a CPI, é contra a aposentadoria dos servidores públicos. Pelo contrário, temos imenso respeito e consideração por todos os servidores públicos. Talvez existam algumas divergências, vereador Paiol, de pensamento, que é natural dentro de uma democracia. Você pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas o importante é que nenhum de nós vereadores, nem desta CI, nem desta casa, somos contra a CPI, somos contra o Criciúmaprev, muito menos contra a aposentadoria dos servidores. E não está aqui em jogo a questão de repente, possível acabar com a aposentadoria dos servidores ou coisa parecida. Pelo contrário, eu digo que essa CI, ela cumpriu o seu papel, porque, como bem lembrou o vereador Júlio Colombo, como bem apontou a própria auditoria externa, contratada por essa CI, pela primeira vez na história, desde a criação do Criciúmaprev, a contribuição, tanto dos servidores, quanto a contribuição patronal, tanto os parcelamentos estão em dia. Isso é fato. Isso foi provocado pela CI? Sim, mas também é um trabalho de toda esta Casa Legislativa. Como eu falei, em respeito aos servidores públicos do município de Criciúma, que já estão aposentados, porque uma vez que todas as parcelas, todos os parcelamentos, e uma vez que também todo o repasse, tanto do retido do servidor, quanto do repasse do executivo, estão em dia, isso é bom para o Instituto, isso é saudável para o Instituto, isso faz com que o Instituto ele comece a recuperar, né, a sua saúde financeira. Então isso é importante. E o que ocasionou tudo isso, como bem lembrado, repito mais uma vez, foi toda a discussão levantada por esta casa, desde o início do ano de 2017, já com o vereador Zairo Casagrande, que proporcionou audiência pública para discutir, né, requerimentos que esta casa fez, discussões aqui na tribuna, até o momento de nós chegarmos a essa CI. Eu quero também falar um pouco acerca do relatório do vereador Júlio Colombo e comentar duas coisas. Primeiro, assim, acerca do tempo, realmente, o tempo para que nós possamos analisar, por exemplo, por não ter sido um dos sorteados para a vista do relatório, né, a gente acaba se baseando naquilo que a gente ouviu, né, tanto nas oitivas, quanto também naquilo que foi apresentado tanto pelo relator Ademir, quanto pelo relatório agora do vereador Júlio Colombo. Quero parabenizar o vereador Júlio Colombo, porque em tempo de 48 horas apresentou um relatório que, a meu ver, é um relatório satisfatório. Até porque, senhor presidente, eu falava numa das entrevistas, questionado numa das entrevistas, uma coisa é uma irregularidade, outra coisa é crime. Irregularidade pode ser sanada, crime tem que ser punido. Essa CI não julga, ela apenas investiga. O que nós podemos observar e levantar dos fatos é que nós, como Câmara de Vereadores, nós, como comissão de inquérito, não podemos limitar os atos discricionários do prefeito. Aliás, os parcelamentos que foram aprovados por esta casa, tanto de 200 vezes quanto de 60 vezes, eles não foram feitos simplesmente porque o prefeito quis fazer, mas porque havia uma autorização ministerial. Então não houve parcelamento ilegal, ou seja, não houve algum tipo de crime. Nós podemos, por exemplo, observar, não houve desvio de recurso, não houve desvio de finalidade do dinheiro, pelo contrário, não houve desvio de recurso. O relatório nem do vereador Ademir apontou desvio de recurso, que aí sim encaberia, vereador Ademir, num crime. Aí sim caberia num crime, e aqui essa CI com certeza estaria apontando, mas o caso não aconteceu. Também eu gostaria de deixar um questionamento que, a meu ver, é uma opinião pessoal minha,
acerca do último documento juntado a meu pedido, que falava acerca dos precatórios, eu quero deixar uma reflexão. Foi o único documento que foi apresentado um parecer jurídico desta casa. E o vereador Ademir, relator do outro relatório, ele se baseou em cima do parecer jurídico desta casa. Ora, o relator deveria ter analisado todo o processo e não o parecer jurídico dessa casa. E eu gostaria de deixar isso registrado. No mais, eu quero dizer o seguinte: houve gestão, e nós podemos observar isso. Houve gestão. O vereador trouxe muito a questão de como que o atual governo, né, o atual prefeito Salvar assumiu o município com cerca de 180 milhões de dívidas, que a princípio tinha-se uma ideia e com o passar do tempo observou-se que o valor, a princípio era 90 e no final nós observamos que é o dobro do valor. E, de fato, 2017 nós passamos por momentos difíceis. Esta casa aqui teve um papel fundamental no que diz respeito ao município poder equilibrar suas contas, né? Esta casa que aprovou, vereador Zairo, projetos de leis, aprovou leis que permitiram com que o município equalizasse, saísse do vermelho, pudesse equiparar suas contas. Hoje o município está no azul, hoje o município tem a classificação em todos os órgãos para que possam buscar recursos, a classificação na linha A, coisa que antes não era possível. Nós tínhamos uma preocupação, inclusive, até junho de 2017, se eu não me engano, se me for a memória, nós não tínhamos nem as certidões negativas, o município não tinha certidões negativas em 2017, portanto, o que nós podemos ver, primeiro, gestão, segundo, ato discricionário do próprio executivo, né? E por isso eu voto favorável já antecipando meu voto favorável ao relatório do vereador Júlio Colombo. Era isso que eu gostaria de registrar. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre, que tem 10 minutos acerca do relatório. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais e o público presente também. Meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhor presidente, eu fico bem tranquilo de poder trazer a minha opinião com relação a esses dois relatórios, né? O primeiro relatório do vereador Ademir e também hoje apresentada pelo revisor vereador Júlio Colombo. O primeiro relatório fala sobre irregularidade. De certa maneira, fico até feliz, vereador, mais tranquilo, mais justo, eu acredito, essa sua colocação, colocando apenas irregularidade no seu relatório e não como crime em probidade administrativa. E também com o vereador Júlio Colombo, colocou aqui, relator, pontuando, fundamentando a sua resposta em relação às denúncias, ponto a ponto, e eu acho que todos nós aqui fomos bem atentos a essa leitura, e fico feliz, senhor presidente, pelo fato de que hoje foi protocolado nessa casa também um requerimento, onde nesse requerimento pede-se uma comissão de inquérito, uma nova CI, desde o início da fundação do Instituto de Previdência. Hoje, provavelmente, no plenário será votado, e com certeza será votado por unanimidade essa CI, até porque nós vamos realmente saber, desde o início, passaram-se 5 gestores, e foi citado aqui no relatório do revisor, vereador Júlio Colombo,
quando eu indaguei, questionei o presidente do Criciúmaprev a respeito, desde o início, do recolhimento, tanto patronal, principalmente patronal, e ele nos deu essa informação que o vereador Júlio Colombo relatou aqui, colocou no seu relatório. Eu estou aqui tentando achar aqui, o presidente, só um minutinho. Pena que esse relatório não tem o número aqui, né? Mas cita ali o primeiro gestor de 2001 ali, cita ali, que foi o Décio Góes. Foi o primeiro que deixou o Instituto numa situação terrível, apenas pagou 22% do recolhimento patronal. E assim foi, outros gestores também, dessa forma, chegando até o atual. E seria injusto, senhor presidente, seria injusto da nossa parte, até como opinativo, colocar aqui algo negativo a respeito do prefeito atual, até porque, como todos nós sabemos, e é sabido na cidade, que o Criciúmaprev hoje está em dia. Está sendo pago, tanto patronal quanto funcional. Teve tempo aqui em gestores anteriores que retinham do funcionário, mas não repassavam o Instituto. Isso sim é improbidade administrativa, isso sim é crime. Então, eu me sinto tranquilo, como eu falei aqui, senhor presidente, porque eu acho justo, se nós tivermos que emitir um relatório e aprovar, devemos pegar todos os gestores, todas as pessoas que tinham a responsabilidade de pagar em dia o recolhimento patronal e de reter os funcionários e repassar o Instituto. Todos os gestores. Não é apenas o atual agora, mas todos os gestores. Por isso que desde o início, quando se abriu o trabalho dessa CI, eu subi no plenário, na tribuna, e falei sobre isso. Que o Instituto deveria, a CI deveria ser, investigar desde o início do Instituto, desde 2001, para punir, se é que se pode punir gestores, e a nossa função aqui é apenas investigar e encaminhar para os órgãos competentes que pode punir, desde o início, desde 2001. Então, senhor presidente, sem dúvida nenhuma, o seu trabalho tem sido um trabalho muito bom aqui à frente da CI. Eu creio que os demais aqui que fazem parte da mesa, o vereador Ademir, o relator, o secretário, a mesa diretora em si está desenvolvendo um trabalho com muita integridade, né? Mas entendo que essa CI também saiu no momento inoportuno, entendo, é a minha opinião, é meu modo de ver as coisas, que se está levando muito para o lado político, né? A questão política, e não a questão de nós resolvermos definitivamente o problema do Criciúmaprev. E nós queremos, a preocupação de todos nós, vereadores aqui, não é só hoje, é acompanhar e fiscalizar, a partir desse momento, o recolhimento do patronal e do funcional, para que os funcionários, eles possam realmente ter essa tranquilidade que um dia que eles se aposentar vão receber. E é justo isso. Então, elogiar aqui também o relatório do vereador Júlio Colombo, colocou passo a passo, ponto a ponto, foi bem esclarecido o relatório dele, bem fundamentado, juridicamente falando. Por isso, eu também, sem dúvida nenhuma,
antecipo o meu voto a favor desse relatório, esperando a CI de logo mais à noite. A Juscelia convido para que ela possa ir na minha igreja, será bem-vindo na igreja. E espero que hoje à noite, a gente possa voltar a CI e realmente verificar desde o início e resolver esse problema definitivamente. É isso, senhor presidente. O relatório continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Nós faremos a chamada agora, nominalmente, e cada vereador vai votar a favor ou contra o relatório do vereador Júlio Colombo. Lembrando, pode ser na mesa mesmo, vereador. Tá? Lembrando que se o relatório do vereador Júlio for aprovado, não se discute mais a questão do relatório Ademir. Se for rejeitado, daí é a favor ou contra, essa é a questão. Se for rejeitado, nós vamos discutir o relatório do vereador Ademir Honorato, que é o relator dessa comissão. Ok? Então, é a favor ou contra? Aqui, ok. Secretário, vamos lá. O secretário vai fazer a nominata, tá certo? E se manifesta lá, vereador, ok? Por ordem alfabética. Chamada, primeiro a votar, o vereador Ademir José Honorato. Senhor presidente, sou contrário ao parecer do senhor Júlio Colombo. Segundo a votar, Aldinei João Potelec. Favorável, presidente. Terceiro a votar, Edson Luiz do Nascimento. Vereador Edson Luiz do Nascimento, o seu voto. Senhor presidente, meu voto é contra o relatório do vereador Júlio Colombo. Gostaria de pedir silêncio. Jair Augusto Alexandre. Senhor presidente, eu sou favorável ao relatório do vereador Júlio Colombo. Vereador Júlio César Colombo. Por questão de coerência, sou a favor ao meu relatório. Vereador Zairo José Casagrande. Senhor presidente, se me permite, antes de votar, eu gostaria de citar os nossos colegas vereadores que estão aqui presentes, o vereador Antônio Manuel, o presidente desta casa, o vereador Miri D'Agostin, o querido vereador Alisson, o vereador Edson Aurélio, o vereador Tita Belloli, e eu não sei se a vereadora Camila também estava aqui, né, estava presente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. O meu olhar é estritamente técnico e eu voto contra o parecer do vereador Júlio Colombo. Senhor presidente, nesse caso do empate, foram 3 votos favoráveis e 3 votos contra. Com o regimento, chamo para votar Júlio César Kaminsky, presidente da comissão. Eu sou contra o relatório, senhor. A palavra é com o presidente. Como o relatório foi rejeitado por 4-3, nós passamos à discussão do relatório do relator.
Gostaríamos novamente de pedir à casa que faça silêncio para a gente poder percorrer O mesmo procedimento para análise. Esse relatório já foi lido, é de conhecimento de todos os membros dessa comissão. Então, nós vamos direto para a discussão. Em discussão, o relatório do vereador Ademir José Honorato, relator dessa casa. Alguém gostaria de se manifestar? Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Secretário, por favor, fazer a nominata no mesmo procedimento que foi feito anteriormente. A favor o relatório ou contra o relatório. Ok? Pela ordem, vereador Ademir José Honorato. Por coerência, também, logicamente, sou favorável ao meu relatório. Respondendo. Pela ordem, vereador Aldinei João Popelec. Contrário, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edson Luiz do Nascimento Paiol. Vereador Edson Luiz do Nascimento, seu voto. Senhor presidente, eu sou favorável ao relatório do vereador Ademir Honorato. Pela ordem, vereador Jair Augusto Alexandre. Senhor presidente, eu citei aqui no início, eu quero ver essa CI de hoje à noite sendo aprovada para verificar desde 2001. PT administrou essa cidade, 22% pagou. Sou contra esse relatório. Pela ordem, vereador Júlio César Colombo. Convém ao eminente relator, a gente tem uma amizade que perpassa questões políticas partidárias, mas nesse momento eu sou obrigado a votar contra o seu relatório. Tá ok? Pela ordem, o vereador Zairo José Casagrande. Senhor presidente, eu gostaria de primeiro agradecer a presença de todos que compareceram, em nome da presidente do CICERP, a senhorita Juscelia. Queria agradecer a senhora. Senhora? Senhorita. Então, tá resolvido, virou senhorita. E em nome de todos que estiveram presentes. Eu também gostaria de parabenizar a condução dessa CPI pelo presidente vereador Júlio Kaminski, pelo eminente relator, vereador Ademir Honorato, e pelo secretário Edson Paiol, pelo aprendizado que nós tivemos, pelo brilhante trabalho que os senhores fizeram. Eu quero deixar registrado que o direito de opinião de um vereador, ele é sagrado em toda a jurisdição, em qualquer momento dessa CPI. Qualquer tipo de opinião é sagrada dentro da jurisdição desse município. Não somos um tribunal, não somos juízes proibidos de emitir pareceres anteriormente a qualquer julgamento. Não somos. Somos agentes políticos com direito à livre opinião, seja ela qual for. Então, uma das vantagens de o nome ser da letra Z, e nós somos 12 irmãos com letra Z, é essa agora. Vamos exercer essa vantagem, ser o último, e os últimos são os primeiros. Eu gostaria de dizer que o meu voto é favorável ao relatório do vereador Ademir. Senhor presidente, como deu empate, gostaria de pedir silêncio lá atrás, Como deu empate, 3 votos a 3, chamo agora na sequência o vereador e presidente Júlio César Kaminski. Eu sou a favor, o relator do vereador Ademir José Honorato.
Entrego a palavra ao presidente, o relator, ao presidente Júlio Kaminsky. O relatório do vereador José Ademir Honorato foi aprovado. Ademir José Honorato foi aprovado. Diante disso, concluímos os trabalhos dessa comissão de inquérito. Os procedimentos doravante é a comunicação ao plenário da Câmara com o encerramento desses trabalhos e, consequentemente, vai ficar a palavra do Ademir no plenário para que ele possa apresentar as considerações. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes, o apoio durante todo esse nosso trabalho. Gostaria de pedir para que as fraldas ficassem aí, para a gente fazer doações, porque tem bastante gente que precisa. Muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço, muito obrigado. Os vereadores que participaram dessa comissão de inquérito, que puderam fazer com que os contrapontos fossem trazidos, foi realmente um grande aprendizado para todos nós. Às 5 horas hoje teremos a leitura do relatório do vereador Ademir José Honorato no plenário da Câmara, bem como os encaminhamentos definidos por essa comissão de inquérito. Muito obrigado, está encerrados os nossos trabalhos.